cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glorificado e santificado seja o Senhor, por mais uma semana que Ele nos concedeu, por mais uma semana que Ele nos livrou, nos guardou e tem estado conosco todos os dias. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, o que o Espírito está dizendo às igrejas. Essa palavra veio muito forte na mente e eu fui pesquisar e ela aparece dezenas de vezes na Bíblia. Quem tiver ouvidos, ouça. Em momentos primordiais, onde a palavra que ia ser ministrada precisava ser captada, a importância daquela palavra que ia ser ministrada e a importância dela ser entendida, compreendida e vivida. E o ouvir é algo tão importante que ele aparece em 1085 versículos da Bíblia. Então é muito tremendo. Então nesse momento vocês não precisam abrir a Bíblia, eu só preciso que vocês ouçam. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lucas 11, 28, ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer que para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga. Está nas nossas costas. Nós não sabemos que caminho é, mas alguém está dizendo que nós podemos seguir. Deuteronômio 28, 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mateus 7, 24 e 25. Assim, todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Glória a Deus, aleluia. O momento de oração, de abertura do culto, não é para ser uma pregação, mas é para ser uma breve palavra que nos traga algum tipo de reflexão. E seria muito fácil correr num salmo de adoração e pensar: vou chegar lá, vou fazer uma oração de adoração ao Senhor, porque o culto é para Ele. Mas a pergunta sempre vem: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco naquele momento de abertura para nós como igreja? E nesse momento, quando diz a igreja, eu estou no meio. E veio, será um salmo de adoração ao Senhor? Será algo para fortalecer o nosso povo na questão de dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas? E foi como se veio muito forte assim: ouvir. Eu preciso que vocês me ouçam. Porque ainda que vocês entendam que eu sou digno de toda honra, toda glória e adoração, e até vocês me adorem, se vocês não estiverem me ouvindo, a oração de vocês será dos lábios, porque o coração de vocês estará longe de mim. E ainda que você traga palavras de fortalecimento para a igreja, ainda que vocês entendam que eu estou no controle da situação, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês não vão conseguir entregar as coisas para que eu controle a vida de vocês. E como na parábola do semeador, a semente era a mesma, a palavra era a mesma, em 4 solos diferentes que representam nós como pessoas. O que caracterizou, definiu o solo no final, foi o tipo que a semente foi recebida, foi o tipo que a palavra foi recebida. Então o Espírito tem dito muitas coisas para nós esses dias. A gente tem visto que Deus tem nos dado como CC, como igreja, um novo tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um novo mover. Nós temos sentido a presença do Espírito Santo de uma maneira assim, sobrenatural e palpável como nunca antes. Deus sabe como, eu oro há anos
para que eu tenha experiências pessoais com Ele, com o Espírito Santo, mais e mais. E por mais que eu orasse, às vezes, clamando de joelho, achando que eu estava dando tudo para Ele, as coisas não aconteceram. E nesse tempo a gente tem sentido que as coisas têm acontecido. O que vai diferenciar, o que cada um vai receber em cada culto, em cada ministração, é a maneira como a gente vai receber a palavra. A palavra está sendo ministrada. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar que Ele abra o nosso entendimento, que Ele tire os tampões dos nossos ouvidos, que Ele tire as escamas dos nossos olhos, para que a gente esteja recebendo de todo o nosso coração. Se for preciso a gente quebrar estigmas que a gente recebeu lá atrás, usos e costumes, qualquer coisa que a gente recebeu lá atrás, que às vezes está impedindo da gente entender esse mover novo do Espírito Santo, que a gente possa estar pedindo para o Senhor, dizer: Senhor, eu desejo mais de Ti, eu quero a Tua presença, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero Te conhecer, eu quero reconhecer a Tua voz quando o Senhor fala conosco. Ele tem falado conosco, Ele tem dado instrução para nós fora daqui, Ele tem alcançado pessoas fora daqui, naquele momento em que a gente ouve uma voz e do outro lado tenta dizer para nós: é coisa da tua cabeça, mas não é. Ele está falando, Ele está instruindo, Ele está alcançando pessoas através das nossas vidas, e nós precisamos estar sensíveis a esse Deus maravilhoso. Quem puder nesse momento, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos colocar o nosso coração. Coloca o teu coração sincero diante do Senhor. Se hoje for uma daquelas noites em que você não sabe o que dizer para o Senhor, em que você não tem oração, você vai dizer simplesmente: Espírito Santo, leva ao Pai a minha intercessão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos colocamos na Tua presença, Pai, com os nossos joelhos no chão, Pai, em sinal de submissão, em sinal de dependência do Senhor. Nós Te louvamos e nós Te glorificamos em todo o tempo, porque nós temos entendido que o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E que privilégio é estar na Tua casa, que privilégio o Senhor tem nos dado. Nós Te pedimos como igreja, Senhor, tira os tampões dos nossos ouvidos, tira as escamas dos nossos olhos, quebra, coloca por terra, tira todas as barreiras que têm nos impedido de ouvir a Tua palavra. Que o nosso coração, Pai, seja, Pai, como aquele terreno frutífero da parábola do semeador, Pai, onde a palavra caiu em boa terra, Pai, que nós possamos estar, Pai, entendendo a Tua palavra quando ministrada. E se por algum motivo nós não entendermos, Pai, que nós não fiquemos, Pai, que nós não venhamos a vacilar, que nós venhamos a procurar entender, que nós venhamos, Pai, buscar o entendimento, porque a parábola diz, Pai, que aquele que ouve e não entende, o diabo vem, o maligno vem e toma, ele rouba a semente, Senhor. Então não há como ter frutos, Pai. Então, se nós não entendermos, Pai, que nós possamos estar buscando entendimento, Pai. Oh, Pai, dar-nos um coração de carne, Pai, dar um coração bom, dar-nos um coração puro, Senhor. Tira, Pai, toda a maldade dos nossos olhos, tira a maldade dos nossos ouvidos, dos nossos lábios, Pai. Fecha os nossos lábios todas as vezes que nós pensarmos em abri-lo para algo que não seja edificação, Pai. Para algo, Pai, que venha muitas vezes, Pai, como contenda, facção, Pai. Algo que possa ferir alguém, Pai. Tira, fecha os nossos lábios nesses momentos, Pai. E abre todas as vezes, Pai, que for para edificação de uma vida, edificação do Teu povo, Pai. Que a nossa vida venha a ser para ir para a imagem e semelhança do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que nós não venhamos a envergonhar o Teu Evangelho, Senhor. Nos capacita, Senhor, nos capacita, nos limpa, nos lava. Tira tudo aquilo, Pai, que ainda é mal aos Teus olhos, Pai. Tem misericórdia, Pai, nos ensina, nos confronta, nos exorta, Pai. Tua palavra diz que o Pai corrige aqueles que ama, o Pai corrige filhos, o Pai não corrige o estranho, Pai. Quem de nós, sendo pais, vamos bater na porta do vizinho e chamar a atenção do filho do vizinho? Não. Nós vamos corrigir os nossos filhos em casa, Pai, e assim é o Senhor, Pai. Aqueles que são filhos do Senhor vai corrigir, Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos à exortação, que o nosso coração esteja aberto à exortação, Pai. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, Pai, e que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que a partir deste culto já, Pai,
os nossos ouvidos estejam abertos de maneira diferente, Senhor. Que cada ministração, cada semente, cada palavra, Pai, que nós ouvirmos, possa ser compreendida e entendida, recebida, Pai. E, sobretudo, Pai, praticado, Pai. Nós te entregamos, Pai, este culto, Pai. Fica à vontade em nosso meio. Espírito Santo, passeia em nosso meio. Vai nos tocando de maneira sobrenatural. Usa o pregador desta noite com unção, com ousadia, com poder. Traz palavra do céu para as nossas vidas, Pai. Recebe, Pai, o nosso momento de ceia, Pai, entendendo o teu sacrifício naquela cruz, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te glorificamos. O Senhor é o convidado principal deste lugar, Pai. Nós não queremos, aliás, Pai, o Senhor não é o convidado. O Senhor habita em nosso meio, Pai. Seja bem-vindo, Deus Pai, Yahweh, Deus Filho e Yeshua, Deus Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Bendito seja o teu nome. Amém. Amém, amados? Glórias a Deus. Ouvindo o Espírito do Senhor, algo que o Senhor me fez refletir. Você já imaginou como é que vai ser o final da sua vida? Como você imagina o final da sua vida? Ninguém nem quer que esse dia chegue, né? Está na glória. Mas aqui na terra, por acaso, como é que você imagina o fim da sua vida? Velhinho, doente, ou um velhinho fit, né, sarado? O final da sua vida depende da decisão que você tomar hoje. O fim da sua vida depende de como você vai honrar aquilo que o Senhor entregou para você. O tema dessa noite de Santa Ceia, é honrando a decisão sem voltar atrás. Alguém aqui já tomou uma decisão e se arrependeu? Puxa, o que eu fui fazer? Acho que ninguém aqui, né? Vai sair da empresa, aí você acha que é mil maravilhas, você sai da empresa, entra na empresa nova, não é nada daquilo que te falaram, você, puxa, onde foi amarrar o meu bode? Alguém aqui já tomou aquela decisão que se pudesse voltar atrás? Pastor, olha, eu acho que o príncipe virou sapo, pastor. O casamento, se você pudesse voltar atrás. Mas hoje tem algo muito sério com a questão de voltar atrás. Quero que você abra comigo a palavra de Deus, Lucas, capítulo 9, versículo 61. Lucas, capítulo 9, 61 e 62, eu quero ler para vocês. Peço agora, neste momento, ainda em espírito de oração, que estejam orando pela mãe da Rô, a dona Elza. Vamos colocar de pé? Senhor, a unção da cura que está neste lugar, meu Deus. Vem agora, Pai Santo, desde agora repreendemos, Pai, o espírito de enfermidade, o espírito de morte, Pai Santo, em nome de Yeshua HaMashiach, meu Deus, a unção, Pai Santo, que chega agora lá onde está a dona Elza, Senhor. Nós concordamos que como igreja, meu Deus, livras do mal, Pai Santo, em nome do Senhor, Pai, a unção, a cura, a vida agora sobre a família, Pai, dona Elza ali, Pai Santo, nessa noite, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Nós ligamos a cura, Pai, na terra, Pai. Liga nos céus, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Amém, amém, amém. Aleluia. Pode se assentar. Lucas, capítulo 9, 61, 62, diz bem assim. Outro ainda lhe prometeu para o Senhor, Senhor, para Jesus, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. 62. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca
a mão no arado, fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. De novo, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus falou sobre isso para uma pessoa que prometeu segui-lo. Sabe o que é arado ou não? Sabe o que é arado? Quem já viu um arado aí? 2, 3. Ninguém viu o arado? 2, 3 que viu. Deixa eu dar um exemplo aqui do arado. Espera aí. Aí está o arado. O arado é esse equipamento aqui, onde tem ali aqui tem 2 cavalinhos aqui e passa, né? É uma ferramenta rudimentar que vai ali descompactando a terra, vai criando os fluxos ali para que possa semear, né? Tem aqui um exemplo também com boizinho. Esse aqui é o arado. Isso aqui é uma parelha de bois. Porque antigamente a cultura de plantio usava ali os boizinhos ali com a parelha ali e tal, e aqui atrás ia colocando aqui a mão no arado, ia seguindo para depois em seguida plantar a semente. Jesus está falando para ele que aquele que colocar a mão no arado, ninguém coloca a mão no arado e fica olhando para trás. Por que olhar para trás? Você tem que olhar no arado, você olha para frente. Você não sabe se na frente vai ter, né, um morrinho, vai ter uma rocha. Mas se você ficar no arado olhando para trás, você não vai saber o que tem na sua frente. Jesus está falando o seguinte, que aquele que colocar a mão no arado e olha para trás não é apto, não é útil para o reino de Deus. Mas o que quer dizer isso, pastor? Qual que é o contexto aqui? Mão no arado, você vai trabalhar. É a maneira de sustentar ali, colocar a mão no arado. E você vai ali criar sulcos, né, na terra, para depois você plantar. E o Senhor Jesus está fazendo isso tipo como uma metáfora em relação ao reino de Deus. Ou seja, se você escolheu seguir o reino de Deus, mas decidiu olhar para trás, olhar para os prazeres do mundo, né, fica contemplando as coisas do passado, você não é apto para o reino de Deus. Você não é útil para viver o reino de Deus. Tá? E a pessoa que prometeu para Jesus, Jesus, Senhor, eu vou te acompanhar, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares, Senhor. E o Senhor asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Mas o que quer dizer isso aqui, pastor? Às vezes você recebeu Jesus na sua vida, mas às vezes dá uma vontadezinha, uma coceirinha lá do passado, uma nostalgia. Ah, quando eu era do mundo, quando eu era isso, aquilo. O Senhor fala que você não é útil para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino dinâmico, é um reino que, ou seja, você recebe uma carga de poder, uma carga de unção, e é isso que eu vou falar sobre isso essa noite, sobre unção. O que é unção? A gente vai saber o que é unção já. Mas, se você olhar o contexto de Lucas capítulo 9, o que é colocar a mão no arado? Mão para trabalhar no reino de Deus. Quando você escolhe ser servo do Senhor Jesus, você está colocando a mão no arado. Quando você recebeu Jesus, você recebeu uma medida de unção, uma carga. A gente vai falar sobre unção também. Mas o contexto aqui, se você ler o versículo 1, o contexto desse texto de Lucas 9, fala da vida no reino de Deus. O que é uma vida no reino do Senhor? Uma vida de curas, uma vida de milagres. Esse texto fala sobre provisão de Deus, sobre provisão divina. Fala sobre batalha espiritual. Fala sobre libertação de demônios ali, pessoas que estavam aprisionadas por demônios. A vida do reino de Deus é todo dia. Todo dia você espera uma provisão. Todo dia você espera um milagre. Todo dia você espera uma cura. Todo dia você espera uma libertação. Alguém está endemoniado, né? O chefe está endemoniado hoje. Senhor da glória. Todo dia é uma vida no reino de Deus. Mas se você colocar a mão no reino de Deus e olhar para trás, com as coisas do mundo passado, você não é útil. Você está desprezando a unção do Senhor. Se você olhar lá, versículo 1 de Lucas 9:1, diz bem assim: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes o quê?
Diga poder. Diga completa autoridade. Poder e completa autoridade. Para expulsar alguns demônios ou não? Todos os demônios. Todos os demônios. Assim também como para realizarem o quê? Curas. Aleluia. Quem recebe isso? Quem quer esse poder de qualquer demônio, qualquer espírito das trevas que se levantar na tua vida, você sai daqui, vai de reto em nome de Jesus de Nazaré. Tem que obedecer. Pessoa aparece doente, né, na sua casa, você impõe as mãos, é curado. Amém? Então Jesus está falando aqui sobre um poder. Ele concedeu esse poder. O que é esse poder, pastor? Alguém já tomou um choquezinho aí? Encostou em alguém e tomou um choque? Você está elétrico hoje. A palavra ali de poder é dunamis, do dínamo. É uma energia, é um poder sobrenatural. É um poder que vem de cima. Esse poder é a virtude, é uma unção concedida para abençoar. Quando você recebe Jesus, quando você tem um encontro com o Senhor, você não vai ficar só indo na igreja para bater palma, para cantar louvor. Não. Você tem uma vida no reino aqui na terra. Deus quer usar a tua vida como instrumento. Ele quer derramar sobre você esse poder, essa unção. Senão, você vai continuar todo ralado, doente, endemoniado. E o Senhor, Ele concedeu aos seus discípulos poder e completa autoridade no nome do Senhor. Amém? Essa autoridade é uma licença para exercer influência. Aí, versículo 2, ali, continuando esse Lucas 9:2. Olha que interessante o contexto. Igualmente os enviou para proclamar o quê? O reino de Deus e curar os doentes. 3. E lhes orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo uma túnica extra. Aqui está falando que vocês vão passar por uma escola agora. Não vão levar uma roupa extra, não vão levar cartão, nada, como eu ministrei. Vocês vão, é pela fé, vão experimentar uma vida no reino de Deus, tá? E ali falou: na casa em que entrardes, ali permanecei até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que saídes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda a parte. Amém? Amados, Jesus designou os 12. E antes do Senhor Jesus subir, Ele também entregou, a grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E também falou: em meu nome, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Enfim, não é só para os 12, é para mim e para você. Amém? E esse texto, se você olhar o contexto do reino de Deus, aquele homem prometeu para o Senhor: Senhor, eu vou te acompanhar. Senhor, eu estou curtindo tudo isso. Nossa, Senhor, que maravilha, milagre, provisão. Nossa, o menino estava endemoniado, saiu o demônio do menino, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Mas primeiro deixa eu me despedir da minha casa, deixa eu me despedir. E o Senhor fala na versão, a mensagem, Jesus reagiu: sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Amém? Aqui o Senhor fala que a prioridade é o que? É o trabalho. Amém ou não? Prioridade é a minha casa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas demais coisas, comer, beber, vestir, tem uma prioridade. E quando você inverte a prioridade, você vive ao contrário. Busque o reino de Deus em segundo, terceiro lugar. E essas coisas, comer, beber, vestir, serão tiradas. Porque vem aí o destruidor. Vem o espírito das trevas. Quando você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar da sua vida, você vai ter o quê? Prejuízo.
E o Senhor está falando que aquele que aceita viver o reino de Deus aqui na terra, não pode olhar para trás. Não pode mais pensar, não, mas minha vida era tão melhor, não tinha tanta luta. Eu era mais feliz. Quem disse que era mais feliz? Era escravo. E às vezes a gente pensa que a vida assim no reino de Deus não era da maneira que você esperava. Pastor, eu achava que ser cristão era só vitória, 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 vitória. Não, ser cristão é você entrar no deserto, se preparar no deserto, para que você venha a desfrutar da terra prometida. Amém? O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer algo na igreja hoje, aleluia. Mas quando você está preso com as coisas do passado, tua vida fica empacada. Ter o coração nas coisas do passado, ou sua antiga maneira de viver no mundo, o império das trevas. Quando você recebe Jesus, recebe essa unção, mas quando você o despreza o chamado, algo começa a acontecer na nossa vida. Eu quero convidar vocês a abrir o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Gênesis, lá no comecinho, 19, versículo 17. Amém? Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa. Não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. 26. Contudo, entretanto, todavia, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Então aqui, o anjo falou: sai da cidade, tudo vai ser destruído. E não olhe para trás. Foi avisado. Ló saiu com as suas 2 filhas, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás, para aquela cidade cheia de prazeres carnais, cheia de coisas imorais, chamada Sodoma e Gomorra. Por que será que ela olhou para trás? Será que ela esqueceu a carteira dela? Esqueceu o celular dela, esqueceu o celular em casa. Ela voltou para trás, porque o coração dela ainda estava em Sodoma, o coração dela ainda estava em Gomorra, ela ainda estava sendo liberta da destruição, mas o coração dela ainda estava lá em Sodoma. E a palavra fala que ela se tornou imediatamente numa estátua de sal. E é assim que acontece com nossas vidas. Quando Deus fala para você: olha, não pare, segue adiante, vá na frente, não desista, não olhe para trás. Aí acontece circunstâncias na sua vida, você vai querer dar uma olhadinha para trás, e você fica paralisado, imobilizado, vira uma estátua de sal, e a sua vida não vai para frente. Agora, coloca a mão do ombro da pessoa que está ao teu lado aí e fala: irmão, eu tenho a impressão de que a mensagem é para você hoje. Amém? Mais uma vez, você já tomou alguma decisão e se arrepende de ter tomado essa decisão? E era muito tarde para voltar atrás? E novamente, a pergunta que eu fiz no comecinho: como você acha que vai terminar a sua vida? Como você espera que termine a sua vida? Tá? Não preciso abrir, apenas ouçam
Mas olha o que diz esse texto em Hebreus 10, 38, sobre retroceder, sobre voltar atrás. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Contudo, vírgula, se retroceder, Deus fala, minha alma não se agradará dele. Nós, aleluia, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e são salvos e seguem avante. Amém? Uma outra versão dizia assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ou seja, Deus fala, o justo viverá pela fé. Mas se esse justo retroceder na sua caminhada, igual o anjo falou, siga toda a sua jornada na planície e não olhe para trás. Mas se você retroceder, se você pensar ou voltar para trás, você está correndo um risco de ser destruído. Deus fala, o justo, o meu justo viverá pela fé, mas se ele voltar atrás, se ele retroceder, não me agradarei dele. Por isso que nessa caminhada com o Senhor nós não podemos voltar atrás, jamais. Nós temos uma direção, temos um alvo a seguir. Ouçam comigo, está em Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão adiante de mim. Olha para o teu irmão, fala, irmão, foca no alvo. Se esquece das coisas do passado. Foca no alvo. Foca no objetivo. Amém? Isso aqui o apóstolo falando, tá? Agora aqui pra gente, logo para a Santa Ceia, como perguntei, como você acha que vai terminar a sua vida? Como vai ser o fim da sua vida? O que você imagina? Que eu quero mostrar para vocês alguém na palavra de Deus que colocou a mão no arado, seguiu adiante e Deus honrou por toda a sua vida e além da sua vida. Quem é essa pessoa? Vamos abrir? 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 19. 1 Reis 19. Versículo 19. Vamos ver a história breve dessa pessoa que colocou a mão no arado. 1 Reis 19, versículo 19. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois. Você lembra que eu mostrei aqui que é uma parelha aqui de boi, né? E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então Eliseu, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Amém? Então a gente viu aqui a história dessa pessoa que é Eliseu. Eliseu estava trabalhando no arado e tinha 12 parelhas de bois, né? Tinha 12. E Eliseu chegou e
entregou para ele o manto. O que é isso, pastor? É uma carga daquela energia, da virtude do Espírito Santo de Deus. Porque Deus mandou o profeta Elias. Elias, você vai lá no versículo, não preciso abrir, versículo 16, diz assim: unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Então Elias foi até Eliseu, e Eliseu estava trabalhando, tinha 12 parelhas de bois, ele estava na 12ª, pensa num cara que gosta de trabalhar. O que nós aprendemos aqui? Que quem coloca a mão no arado, que quer ter experiência sobrenatural, tem que gostar do quê? De trabalhar. Qual que era a profissão dos discípulos de Jesus? Pescador, publicano, e ali ele entregou a capa. Elias entregou a capa para Eliseu. O que quer dizer isso? Aquela capa simbolizava a unção, o poder do Espírito de Deus sobre Elias, e agora Elias precisava de um sucessor. Eliseu era discípulo dos profetas, já era conhecido. E quando ele recebeu aquele manto, era algo que era muito disputado entre os discípulos. Quem vai ser o herdeiro espiritual dos poderes do profeta Elias? E Elias fez muitos milagres. Aí quando ele viu que ele era escolhido, Eliseu, ele viu que ele recebeu uma unção especial para continuar o chamado do profeta Elias. Mas ele falou: olha, eu sei, eu quero honrar essa decisão do reino de Deus, eu quero honrar isso. Mas deixa eu voltar para minha casa, voltar só para me despedir de meus pais. E nessa ocasião, Elias falou: ok, vai lá, despede dos seus pais, mas se lembre do que eu fiz, se lembre do que eu fiz por você. E o que ele fez? Pegou lá o manto, Elias pegou o seu manto, colocou nas costas ali de Eliseu. E ali naquele momento Eliseu recebeu uma porção do Espírito. Ele queria a porção dobrada porque queria dele e também a porção de Elias. A gente vai ver isso depois. Mas o que quer dizer isso? O que aconteceu depois que ele recebeu essa unção, esse chamado? O que Eliseu fez? Voltou para seus pais. E aquela parelha de bois, o que ele fez? Ele queimou os instrumentos de arar, pegou os bois, fez oh, aleluia. Tem gente que está olhando. Quem diz aí churrasco? Dá um glória a Deus, amém? Ele fez um churrasco, amados, um sacrifício. Mas por que ele fez um churrasco? Porque na cabeça de Eliseu não poderia ter plano B. Tipo assim, puxa, eu achei que a minha vida como um homem de Deus, uma mulher do Senhor, fosse de tal maneira, mas não deu certo. Eu vou voltar para minhas parelhas de bois. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou voltar da minha antiga maneira de viver. Eliseu estava queimando ali os seus objetos de trabalho e fazer um grande sacrifício ali para Deus, e uma grande churrascada, como uma celebração. Gente, aqui eu estou iniciando um novo passo da minha vida. Aqui estou iniciando um novo momento da minha vida. Eu quero compartilhar com vocês com um churrasco. Mas Eliseu estava ciente, eu estou fazendo isso porque eu não tenho um plano B da minha vida. Quem aqui já tomou uma decisão, mas antes de tomar essa decisão, pensou assim: meu pai, se não dá certo isso aqui, eu faço o plano B. E se o plano B não dá certo, faço o quê? Plano C, assim vai. Mas quando você recebe de Deus uma direção, quando você recebe de Deus uma orientação no trabalho, no estudo, no namoro, sabe que é Deus que falou com você. E quando Deus fala com você, vai ter gigante, vai ter dificuldade, aleluia. Mas você sabe assim: mas é Deus que me chamou, eu vou conseguir, não vou retroceder, aleluia. Diz o Espírito Santo de Deus quantas
orientações, você pediu ao Senhor, Deus te respondeu, mas você retrocedeu, você voltou atrás. Quantas vezes você pediu para Deus, me dá uma luz? Naquele dia Deus te deu a luz, te deu uma hora, faz tal coisa, vai atrás de fulano, faz tal coisa, e você foi. Mas depois você, mano, eu vou voltar atrás. Você volta atrás. Aí a tua vida continua como uma estátua de sal. Você não vai para frente, você não vai para trás. Fica paralisado, olhando para como era a sua vida antes da decisão. E Eliseu, quando recebeu aquela capa, que era uma herança espiritual, as coisas não aconteceram assim do dia para a noite. Os comentaristas dizem que Eliseu passou, lavando as mãos do seu pai espiritual Elias por pelo menos 16, 17 anos, ou seja, foi uma escola. Então ele viu as coisas que Elias, o profeta, passou, as experiências, as lutas. Aí Eliseu foi aprendendo, é assim que se faz então. Elias passou por momentos de dificuldades, palavras proféticas de seca, depois de chuva, houve um sobrenatural. E Eliseu, ele queria agora honrar essa carga, essa unção que ele recebeu. E eu vou compartilhar com vocês alguns desses feitos de Eliseu, porque ele queria a porção dobrada. Eu sei o que é a porção dobrada? Aquela unção, aquela virtude, aquele choquinho, aquela energia. A exemplo, quando a mulher que tinha um fluxo de sangue lá no tempo de Jesus, ela estava doente há 12 anos. Ela pensou, se eu somente tocar na hora das vestes do Senhor, eu vou ser o quê? Vou ser o quê? Curada. Um monte de gente apertando Jesus, mas ela tocou no manto do Senhor Jesus. O que aconteceu naquele exato momento? Saiu o que de Jesus? Poder, porque ela tocou aonde? No manto de Jesus. Uma multidão de gente, Jesus parou. Opa. Quem me tocou? Aí Pedro, mas Senhor, está todo mundo te tocando, Senhor? Não. Alguém me tocou com muita fé, porque de mim saiu poder, saiu duname, saiu virtude. Eu senti que de mim saiu alguma coisa. Jesus olha para trás, procurar quem tocou, foi aquela mulher. Ele falou, vai filha, que a tua fé te salvou. Ela contou a história dela. Quantos aqui querem passar por uma experiência que as pessoas toquem só na tua camiseta, na tua roupa, e sai poder de você e a pessoa é curada? Quem quer receber isso? Eu quero, Senhor. Amém? Você quer pagar o preço por isso? O preço já foi dado na cruz do Calvário. Mas o Senhor, ele tem de pouquinho em pouquinho que ele dá unção, para que você não seja destruído. Seja fiel no pouco, e no muito te colocarei. Essa unção é real. Naquele tempo, é tão forte a presença do Espírito de Deus, até nas roupas, que Paulo pegava o seu avental ali, os seus lenços, e entregava para as pessoas que estavam doentes. Era muita gente para atender. Não, está aqui minha roupa aqui, leva lá para fulano. Só o fato da pessoa encostar na roupa dos discípulos já eram curados. Quem quer esse poder aí? Amém? É para mim e para você isso. E tem mais. Uma pessoa que era conhecida por um pescador, meio ignorante, letrado, que negou Jesus 3 vezes, cheio de problemas, mas quando ele recebeu essa unção, recebeu esse poder do Senhor, onde ele passava, a sombra que o sol fazia sobre ele passava, e se tivesse algum doente, algum paraplégico, algum enfermo, qualquer doença, algum cancerígeno, só de passar pela sombra de Pedro, recebia a cura. Quem quer ter essa experiência?
Amém? O reino de Deus, amados, é para mim e para você. Eu não sei se você está honrando o chamado que Deus tem para a tua vida. O trabalho que Deus tem na sua vida, seja na escola, no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, não importa, a unção, ela permanece na tua vida, mas você tem que honrar a unção que Deus colocou sobre você. E algumas experiências que Eliseu passou, tá? Com essa unção que estava sobre ele. Ele abriu o Rio Jordão com a capa de Elias. Quem já viu o Rio Paraná aqui? Imagina você que não tinha ponte naquela época, não tinha ali balsa. Pegou um manto ali, falou: onde está o Espírito do Senhor? Imagina o Rio Paraná, que é um rio grande, hein? Ponte de quase 1 quilômetro. Você bate assim na água, sobrenaturalmente a água se divide e você passa seco. Quem quer esse poder? Amém? Imagina? Meu Deus do céu. Que mais? Uma cidade que tinha problema. Imagina uma Sanepar da vida. Todo mundo tomava água daquela cidade lá. Está tendo problema de saúde, feridas, né? Problema de infertilidade, abortos, enfim, muitas doenças. Ele pega lá, avisa o melhor da profeta Eliseu: a água aqui, a cidade é boa, mas essa água aqui está com problema. Ele pega uma tigela de sal, joga o sal naquela água, libera uma palavra de profecia, e aquela água é curada para todo mundo beber. Aí vocês viram que Eliseu, ele era meio calvo, meio careca, meio calvo. Aí 42 menininhos endemoniados, filhos de Satanás, né? Chegaram para ele: ô, seu calvo, ô, ele é calvo, ô, careca, carequinha. O que ele fez? Amaldiçoou aqueles 42 meninos em nome de Yahweh, Senhor. Vocês estão amaldiçoados. Pode me chamar, vamos ver quem vai reprodutivo agora. Olha a unção desse rapaz, desse Eliseu. Sabe o que aconteceu naquela hora? 2 ursas que estavam jejuando, obrigado. Olha isso que aconteceu. 2 ursas, mas se alimentaram com fartura daquelas 42 crianças. Amado, se você tiver essa unção, te xingarem, meu irmão, olha só o que aconteceu. Por causa da palavra profética sobre a vida dele. Então ele amaldiçoou os 42 malcriados. Mas para os dias de hoje, o Senhor fala: ai daquele que tocar nos meus ungidos. Você é ungido de Deus. Quem é que é cristão? Amém? A palavra cristão vem de Cristo. Cristo vem da palavra Machia. Machia quer dizer ungido. Então, na visão de Deus, você deve ser um ungido para ir para frente desse império de Satanás. Ai daquele que se levantar contra você. Me vê agora no Espírito Santo. A Thaís, quanta luta no trabalho dela. Luta, mas o diabo ali usando o corpo, né? Mas ela é ungida. Ela é filha é a menina dos olhos de Deus. De repente, ela conversando com alguém lá, falaram para ela: mas você percebeu, Thaís, que todo mundo que era contra você ganhou as contas? Ficou só ela lá. Amados, quando você é ungido, você é de Deus, Deus vai te honrar. E o diabo vai ter que sair, se retirar, em nome de Jesus. Amém? O que mais aconteceu com Eliseu? Ele providenciou água a 3 reis e seus exércitos. Que mais? Multiplicou o azeite da viúva de um dos filhos profetas. Que lembra daquela ministração que eu ministrei, né? Sobre Eliseu, sobre o milagre, né? Daquela viúva que estava devendo ali no Serasa, ia perder os seus filhos. E ali, com aquela palavra de Eliseu, ela se tornou milionária. De tantos azeites ali, que ela podia viver do resto ainda. Olha a palavra, olha o que Eliseu estava vivendo. Imagina você, amados, final do mês, chega aquele boleto inesperado, aquela conta de luz enorme. Mas você pensa: mas peraí, eu sou ungido de Deus. E eu, como profeta, profetisa do Senhor,
eu sei que Deus vai me abençoar. Aí nos 45 segundos do tempo aparece uma bênção para você, que cobre aquelas contas que você tinha para pagar, e Deus vai te honrar, e você paga aquelas contas, amém? Aconteceu uma vez com um irmão, um empresário, tinha que pagar uma conta cerca de 30 mil reais naquele dia. Alguém aqui já pagou um boleto de 30 mil reais ou não? Quem quer receber? Ninguém quer pagar, né? E ele falou, pastor, tenho algo para viver, para pagar hoje. Eu não tenho esse dinheiro, era de manhã. E o Espírito Santo deu uma palavra profética para esse empresário. Ó, Deus manda você falar essa frase 7 vezes hoje. Ele falou uma frase que está em Gênesis, né, que Abraão falou para seu filho Isaac, uma frase que o patriarca, né, o patriarca da fé, ele falou, você pode procurar depois na palavra dele, falou 7 vezes essa frase bíblica. Quando chegou no final da tarde, pastor, glórias a Deus, pastor, tinha lá um cliente de outro país que me devia muito dinheiro e sumiu. Acredita que ele apareceu hoje e pagou aquela conta, pastor? Eu consegui pagar aquele boleto? É coincidência, amados? É milagre de Deus. Milagre do Senhor. Que mais? Eliseu, ele ressuscitou o filho da sunamita. Morreu o filho de uma mulher ali e tal, né? E ele chegou e orou e meio que dormiu em cima do menino ali e tal, para aquecer o seu corpo, né? Olhos com os olhos, boca com boca, ele receba o Espírito Santo. Depois, o menino ali e tal, ele foi ressuscitado. Ele também tirou a morte da panela. Os discípulos estavam comendo assim, tipo, imagina um domingo de manhã. Aí cada um traz uma comida diferente na família, né? Época de aniversário, enfim, Dia dos Pais está vindo aí. Aí alguém trouxe uma comida e essa comida estava estragada. E você não sabia. E alguém pegou e colocou chumbinho lá naquele feijão que você está comendo com a família lá. Aí você começou a comer o feijãozinho. Está sufocando, tem veneno, tem morte na panela. O que você vai fazer? Chamar o SAMU? O que o profeta fez? Não, peraí. Pegou um pouquinho de farinha lá, abençoou aquele ensopado, falou, pode comer agora, que agora todo mal está desligado. E eles começaram a continuar a comer aquela mesma comida. Mas depois daquele profeta abençoar ali um pouco de farinha, não era uma farinha diferente, especial, uma farinha comum, mas debaixo daquela palavra, a unção de Deus que estava na vida dele, deixou as pessoas livres de morte. Imagina, todos os dias nós corremos perigo de vida. E Deus quer que você comece a utilizar a unção que está na tua vida. O que mais? Eliseu também, a multiplicação dos 20 pães para 100 homens. Amados, eu creio que gente já viveu isso aqui. Aquela hora, meio-dia, você está botando almoço, chega lá, umas 10 pessoas na sua casa que não esperava. O que você faz? Esconde as coisas, esconde. Não dá tempo de esconder, né? Mas você chega lá, as pessoas, tudo bem, meio-dia, vai na tua casa. Aí você faz, Senhor, olha, abençoa, multiplica essa comida, Senhor. Né? Ou você aumenta o ensopado, aumenta aí o caldo do feijão, né? Enche mais de água aí. Aconteceu isso com Eliseu, tinha cerca de 100 homens. E homem come ou não come? E ali 20 pães sustentaram 100 homens e ainda sobrou, amados. O que mais? Alguém aqui já viu alguém com lepra? Lepra hanseníase. É uma enfermidade que ela vai consumindo as extremidades. O nariz cai, apodrece a orelha, né, a boca. A pessoa vai... É uma doença, tem tratamento. Naquele tempo era difícil, não tinha. E tinha um comandante lá que era Naamã. Né, e tinha uma jovenzinha que era israelita. E ela contou, se o meu chefe, o comandante Naamã, soubesse que a cura lá em Israel, ele seria curado. E daí, essa menina que contou para sua senhora, né, sua patroa, e ela contou para o seu marido, olha, lá em Israel tem
um profeta lá, um homem de Deus. E estava em guerra Israel com a Síria. Mas ele pediu autorização, chegou lá, um homem doente. Eliseu não foi nem receber ele. Eliseu falou assim, ó, dá o recado para ele lá, Geazi. Fala que para ele ser curado, por exemplo, tem que tomar banho 7 vezes aqui no rio Boici, amém? Quem conhece o rio Boici aqui embaixo? É um rio bom, né? Você toma um banho lá, sai de lá coçando. Ele é muito orgulhoso. Não, eu descer no rio aqui embaixo. Não, tem outros rios melhores aqui, né? Tem um rio Farfar, tem um rio tal lugar. Não. Aí um dos oficiais dele, o soldadinho, falou, mas comandante, faz um teste, faça o que o profeta falou. O senhor veio de tão distante. Aí foi, tomou banho ali 7 vezes no Rio Jordão, e a pele dele aparecia a pele de Johnson & Johnson. Pele de bebê, não era botox, não era nada, era o poder de Deus que estava na vida de Eliseu. E depois ele voltou para agradecer, amados. O que mais que fez? Imagina que você está trabalhando aqui, quem é carpinteiro, trabalhando perto do rio, ou na piscina, né? De repente escapa ali o martelo, cai assim no fundo da piscina ou do rio ali. Só a parte de ferro ali. O que acontece com o ferro na água? Afunda. Mas na palavra, no poder do profeta Eliseu, falou, jogou um pedaço de galho lá, o ferro, ó, subiu. Deus quer usar o sobrenatural, amados, até no seu trabalho, até aonde você trabalha. Deus quer usar o sobrenatural. Aleluia. O que mais aconteceu ali? Ele profetizou o fim da fome de Samaria, o qual também ficou livre da investida dos sírios. Ele devolveu visão para os soldados. E depois ainda, agora que eu quero para encerrar, a unção na vida de Eliseu, a decisão dele não voltar atrás mais. Eliseu ficou doente depois. E a palavra fala que mesmo depois dele morto, ele estava doente, reis foram procurar eles, pediu uma bênção, uma palavra profética, né? Ele liberou aquela palavra de vitória. Mas depois que Eliseu ficou doente e morreu, mesmo ele morto, ficou né, sepultado lá na cova, e estava tendo um outro velório. E lá em Israel, naquela região, não se usa caixão. Eles colocam você em volta, né, com lenços, né, e colocam numa caverna, em algum lugar, porque lá não tem caixão, não tem muitas árvores por ser lugar de deserto. A pastora Tânia esteve lá, né, os caixões não tem caixão, é tudo assim, colocado véus, assim, laços, né, panos, e você é sepultado. E ele estava lá sepultado, morto. Mas o poder e a unção de Deus estava sobre ele, estava sobre aqueles ossos. E disse que quando começou a vir uma invasão de um povo lá, o velório de outra pessoa teve que ser interrompido. Falou, gente, estamos aqui fazendo um sepultamento, mas vamos morrer. O cara está morto, joga o morto aí, vamos sair daqui vazado. No que jogar aquele outro morto, o corpo daquele outro morto rolou, tocou nos ossos de Eliseu. O que aconteceu com aquele morto? Foi ressuscitado. Deus está falando que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Vamos então encerrar aqui assim, com uma oração. Mas antes disso, o Espírito Santo ele fala: o que é que você... Qual a decisão que fez você tomar? Retroceder, voltar para trás? Quando você recebe a Cristo, você recebe uma carga, você recebe uma unção, recebe o poder do Senhor. Mas se você não honrar esse poder na sua vida, esse poder pode acabar te destruindo. Como é que vai ser o final da sua vida?
uma pessoa que tem muito para contar, milagres, pessoas que Deus usou a sua vida para ser curadas, ser libertas. Essa unção, amados, é para mim e para você. Eu tenho inúmeros milagres que Deus realizou por meio desse servo. Um paralítico. Cadê a Fernanda? Levanta a mão aí, Fernanda. Fernanda conheceu, né, um rapaz paralítico que tinha tentado suicídio. Paralítico. E foi num dia, num culto lá, estavam aqui as pessoas da célula. Nós impomos as mãos. E no nome de Jesus o paralítico voltou a andar. Tinha rompido aqui a coluna e voltou a andar e está andando até hoje. Uma vez um rapaz caiu numa árvore, num trabalho. O Espírito Santo falou: corre lá, pega o azeite. E o cara que tinha rompido, quebrado, que parecia o braço dele. Nós começamos ali a orar. E começou a queimar o azeite nas minhas mãos. De repente, quando chegou depois do SAMU, levaram ele para o hospital. Os caras lá falaram assim: olha, está perfeito, aconteceu um milagre. O cara foi curado ali. Um amigo meu, ateu, tinha sofrido um grave acidente na sua perna, no tornozelo. Ele pegou uma bactéria e não fechava, não cicatrizava ali. Ficou com o zinco, para titânio, né, exposto. E esse amigo meu ateu chamou a mim. Eu falei: eu sei que você não crê, mas você me chamou aqui por um propósito. Posso ungir, posso orar? Ele falou: pode. Uma semana depois, ele tinha ganhado alto. Os médicos estavam assim já. Falei: nossa, aconteceu um milagre. De tão soldado perfeito que ficou. Uma semana depois, uma vez, eu e a pastora Karine fomos dar água, fomos entregar cestas básicas para famílias, entregar uma coisa normal que a igreja faz. E uma das mulheres que a gente foi entregar, ela acabou assim, ela estava com um problema nos joelhos, eu não sabia. E eu pedi um copo d'água, estava quente. E no que ela me entregou um copo d'água, ela sentiu algo passar para ela. E ela falou: nossa, os meus joelhos estão curados. E ele não fez nenhuma oração, mas o poder de Deus que estava sobre nós passou sobre ela. Cadê a Joellen? A Joellen está aqui, ó. Testemunha. Um dia nós estávamos trabalhando na mesma empresa e veio uma tempestade muito louca. E balançando árvore, moto ali dela ali. E falei: meu Deus, e agora, né? E começamos a orar. Estava só eu e ela ali, no escritório, e Joellen, vamos orar. E o Espírito Santo falou assim: repreenda o vento nordeste. E nós ali, em nome de Jesus, está repreendido o vento nordeste. Agora, em nome de Jesus, o que aconteceu, Joellen? Na hora acabou aquela chuvarada, aquele vento. Mas Deus está chamando essa igreja para viver o sobrenatural hoje. Não é amanhã, não é a geração dos seus filhos, é hoje. O poder de Deus repousa também sobre aqueles que crerem. Aqueles que querem: pastor, eu quero viver isso, pastor. Eu quero ter essas experiências na minha vida. Minha vida está muito pacata, está muito assim parada. Eu estou como uma mulher de Ló. Fiquei paralisado olhando para trás. E pode começar a oração. Amados, quem aqui tem veículo? Quem tem carro aqui? Tem carro, tem moto? Quando o teu carro faz cerca de 5 mil, 10 mil quilômetros, o que você tem que fazer? Trocar o óleo. Por quê? O que acontece se não trocar o óleo? Funde o motor. Você acha que na vida espiritual não é a mesma coisa? Salmo 92, 10 diz bem assim, Davi falando: tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Tu aumentaste a minha força como o boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Neste momento, os pastores estão aqui, estarei orando aqui também, impondo as mãos: pastor, meu óleo está antigo, pastor. Estou com o motor para ficar fundido o motor, pastor. Eu quero honrar essa decisão do reino, porque Jesus disse: aquele que impor as mãos no arado e olhar para trás não é útil para o reino, não é apto para o reino.
Para você viver o reino de Deus, viver o sobrenatural de Deus, aqueles que creem quanto receberam Deus no dia de ser filho de Deus, Deus tem por meio de você o milagre. Deus quer usar a tua vida, mas Ele fala, não olhe para trás. Nós queremos aqui orar, vamos ungir. As pessoas que sentem, pastor, eu quero receber um óleo fresco, quero receber um óleo novo, quero, como está em Salmo 92:10, né? Eu fiquei como um boi selvagem, um boi novo, um boi bravo, eu fiquei um novinho, porque o Senhor derramou um óleo fresco em mim. E nessa noite, Deus, Ele quer derramar o óleo fresco em você, mas Ele tem uma condição. Aqueles que querem que Ele derrame um óleo fresco, que quer ver o sobrenatural, o Senhor fala, eu estou dando uma chance hoje de você pôr as mãos no arado, mas você não deve olhar para trás. Você não deve retroceder. Deve ficar firme, porque Deus quer te dar muitas experiências, muitos milagres, milagres de cura, milagres de provisão, controlar o tempo, estação, impor as mãos, é o que a igreja deveria estar fazendo. Por isso nesse momento, chama aqui à frente, aquelas pessoas, pastor, eu quero renovar o meu óleo, quero renovar na minha vida, eu preciso desse óleo fresco, quero renovar isso, pastor, porque eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, eu sei que Deus tem algo na minha vida, pastor, mas algo fez eu ficar com uma mulher de Ló, imobilizado, pastor, eu quero, ter um novo de Deus na minha vida, mas pastor, me unja, porque eu quero honrar o chamado, porque assim como aconteceu com Eliseu, se por acaso eu morrer neste mundo, que até os meus ossos fiquem impregnados com a presença do Senhor e venham causar milagres aonde quem estiver perto de mim, em nome de Jesus. Amém? Chama aqui à frente então, você que deseja receber um óleo fresco, estaremos ungindo vocês. Fala, pastor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural, e eu quero orar por vocês, amados, e a unção de Deus virá sobre vocês hoje. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, a unção do Senhor está neste lugar, aleluia. A unção do Senhor está neste lugar, aleluia. Nós vamos nos preparar agora para poder louvar ao Senhor. E a unção do Senhor vai continuar tremendamente no louvor, amados. O Espírito Santo vai tocar alguns aqui. Não se assuste com o que vai acontecer durante o louvor, não se assuste. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Vamos louvar ao Senhor. E deixe o Espírito Santo fluir durante esses louvores. Que Deus quer tocar a sua vida agora, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.